Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui com o nosso episódio número 128 do Circuito Empreendedor Podcast, aqui nesse belíssimo estúdio da TV Vitória. E a gente está aqui para, mais uma vez, falar de empreendedorismo, falar de histórias e trajetórias, além de cases de sucesso. E hoje a gente tem uma grata satisfação de estar recebendo aqui um grande empreendedor da nossa cidade. Mas antes está aí, ó. Não se esqueça, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, siga também o nosso perfil no Instagram, @Circuito Empreendedor, e também não deixe de acompanhar a programação da TV Vitória, seja no canal 22, como também no YouTube e no Instagram, tá? Bom, voltando aqui, eu tenho a enorme satisfação de receber aqui, parceiro de treino já por alguns anos, né? Treinamos juntos. Verdade. Fábio Carlinho aqui da Dale Carnegie, responsável aqui pela Praça do Pará e do Amapá. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Caetano. Obrigado pelo convite. Né? Tu já tinha feito convite antes, as agendas não estavam batendo e agora a gente conseguiu estar junto aqui. Rapaz, mas faz tempo, viu, que esse convite vem, né? Aí pronto, agora parece que deu certo. Não, e é um prazer poder estar aqui, né? A gente sabe o quanto é consolidado já esse podcast e todo o trabalho que vocês vêm fazendo, então é um prazer poder participar agora também. E tem bastante aluno teu aqui que já passou por aqui também. Tem, eu tenho acompanhado e volta e meia eu vejo um pessoal conhecido por aqui. Então, não só aluno, mas também parceiros, né? Exato. Em especial... E os demais futuros alunos, Ah, né? não tenha dúvida, até porque todo mundo agora vai também saber um pouco mais e melhor, né, sobre a importância do Dale Carnegie, mas em especial, né, a gente tem que falar da Josiane Rocha, da nossa contadora das estrelas, que também é sua parceira lá. Exato, a Josi é uma carnegiana e uma incentivadora do Dale Carnegie, né? Já treinou com a gente, está matriculada em próximo treinamento de gestão, tem treinado a equipe dela conosco, então é uma grande parceira aí. E ela é incansável. Exatamente. E é uma das mentes mais brilhantes que nós temos aqui na Praça de Marabá, não só por conta de estar aqui conosco, é lógico, mas ela faz por onde estar aqui conosco nesse ecossistema do Circuito Empreendedor. A Josi, ela buscou isso, foi atrás, não é à toa que ela é master, né? Esse título master como contadora, isso daí é muito grande, inclusive, e os clientes dela sabem o potencial, inclusive, da Cedo, e ainda mais agora que ela também está criando a academia, então além de estar treinando, ela também está preparando a empresa dela para também prestar esses tipos de treinamento mais dedicados aí para as empresas. Então, manda um abraço aí para Josiane. E ó, ela já tem um brinde dela aqui que ela mandou para você, ó. Um bloquinho de nota. Para começar aqui já o programa. Ótimo, ó. Aí, ó. Obrigado. Um caderninho de anotação, com uma caneta. Eu sei que vai ser muito bem-vindo Sempre. para as suas anotações, inclusive aí ao longo dessa jornada aí de treinamentos. Joia, muito obrigado. Fábio, como a gente estava falando aqui em off, cara, pô, já tem acho que mais de 10 anos aí que a Dale Carnegie está aqui em Marabá. Já passou na mão de outros empreendedores. Hoje aí você está tocando já há 4 anos. Exatamente. Essa operação aqui. E hoje você está bastante solidificado já, inclusive num local, agora, mais do que nunca, Dale Carnegie de fato, não é isso que a gente estava conversando no privado. Conta um pouco aí pro pessoal que está assistindo, assim, porque assim, muitos sabem do Dale Carnegie, mas ainda tem gente que não conhece esse universo. Sim. Sabe que Dale Carnegie acabou ficando muito conhecido por causa daquele livro ali, né? Em especial esse livro que é... Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Aqui. A história desse livro é uma história bastante interessante, porque o Dale Carnegie, né, é uma pessoa, uma figura já até falecido, e eu falo que ele era... eu sou meio suspeito para falar, por estar envolvido no processo, mas eu falo que o Dale Carnegie era um cara genial. Né? Ele começou um processo de treinamento em 1912, ou seja, 112 anos atrás, e em 1936 ele escreveu esse livro. Então, quando ele escreveu esse livro, a intenção dele era justamente poder dar um material de suporte, um material teórico para os participantes que ele tinha em sala. Ele era um cara visionário, que trabalhava muito na prática, e ele não tinha nada para suportar isso.
E aí ele escreveu o livro, e o livro, no mundo todo, para tu ter uma ideia, todas as edições venderam mais de 90 milhões de cópias. Então, muitas vezes as pessoas conhecem a Dale Carnegie pelo livro, mas não conhecem a Dale Carnegie como uma escola de liderança, uma empresa de treinamentos, né, que hoje está presente em mais de 90 países. Né? Então, acabou tomando uma proporção muito grande nesses 112 anos. E isso é fantástico, porque de fato é uma escola de liderança, que é para formação de líderes, para aquelas pessoas que estão crescendo profissionalmente, ou para aquelas pessoas que exercem o cargo de liderança, ou foram propostas para exercer, foram crescendo dentro da sua empresa, ou empreendendo no CNPJ, em outro CNPJ do dono, né? Como costuma muito dizer Geraldo Rufino, da qual a gente já trouxe para uma etapa do Circuito Empreendedor, e ele deixou essa mensagem justamente muito importante para a gente. Então tem muita gente que acaba empreendendo no CNPJ dos outros, ou as pessoas acabam crescendo profissionalmente, e aí elas acabam procurando escolas de liderança para poder aprender essas ferramentas e lidar com os desafios que a liderança exerce de pressão, inclusive, sobre a pessoa. Perfeito. E aí vocês são, inclusive, acho que o percursor de escola de formação dessas lideranças aqui em nossa cidade. Sim. E tu sabe o que eu acho muito interessante, Caetano, é que hoje, como você bem falou, né, as pessoas vão empreendendo. O Brasil, nós temos um povo que é empreendedor por natureza. E tanto é que a Dale Carnegie tem crescido dentro, né, toda essa abrangência mundial que a Dale Carnegie tem. O Brasil é um país muito expoente, nós temos crescido muito, né, de participação dentro da franqueadora. Uma coisa que eu percebo aqui é que o ideal seria a gente preparar as pessoas antes da necessidade. Muitas vezes está acontecendo o contrário. Mas a gente consegue atuar nas duas pontas. Mas o nosso foco de trabalho, eu costumo dizer que ele não é dar um monte de técnicas para as pessoas. O que nós queremos, efetivamente, é trabalhar atitude e comportamento. Porque é isso que muda. Não adianta a pessoa saber o que fazer, mas ela não fazer. Né? Então, esse trabalho, esses dias estava conversando com um cliente e a gente estava falando que o que acontece? A demanda no mercado é grande, os profissionais não estão necessariamente qualificados, às vezes nem o empreendedor está qualificado o suficiente para tocar o negócio dele. Então, o que acontece? Eu vejo um cara que é um bom vendedor, e aí eu vejo a oportunidade, então, de transformar ele no meu gerente. Acontece muito isso dentro das organizações. Demais. Aí transforma ele no gerente. E aí daqui a pouco tu perde teu melhor vendedor e tu não tem um gerente. Por quê? Porque ele não é gerente. E perde os outros talentos ao redor, porque aquela habilidade dele como gerente não é trabalhada. E aquela pessoa sofre naquela posição até ela se qualificar, ela se preparar para chegar no ponto exato. Então, na Dale Carnegie, a gente está tentando sempre com os nossos clientes trabalhar essa questão de antecipar, preparar as equipes, preparar a gestão. Eu até sempre brinco, eu falo isso uma analogia. Às vezes as pessoas querem nos chamar para treinar a equipe, mas não quer ser treinado. Então eu sempre faço uma analogia que eu falo que escada a gente varre de cima para baixo, né? Não dá para varrer a escada de baixo para cima. Então, treinamento também. A gente começa a treinar e preparar a gestão, e quando ele muda na gestão uma forma de ver, de tomar uma decisão, as pessoas que estão abaixo e os processos que estão abaixo, eles vão se organizar. Então, eu diria que metade dos problemas já se resolvem. Porque boa parte dos problemas são causados por uma gestão ineficiente, por uma tomada de decisão ruim, por um relacionamento ineficiente do gestor. Então, quando aquelas coisas que estão no topo se consertam, uma boa parte disso já melhora embaixo. Aí a gente começa a identificar quem abaixo precisa ser preparado, qualificado, em que posição a gente consegue encaixar melhor as pessoas. Né? Às vezes serve até como uma lupa, porque às vezes o empreendedor pensa, poxa, eu vou pegar esse cara, eu vou botar ele pra cá. Aí vem um negócio desse, não, pô, esse cara aqui é melhor vir pra cá. Para esse outro lado. Então, não, vou botar esse cara aqui pro financeiro. Não, pô, mas ele é bom para venda. E acontece muito isso. Não, e tu sabe que até não foi aqui, foi lá no Mato Grosso ainda, na minha trajetória lá na Dale Carnegie. Eu lembro de uma cliente minha que ela mexia no ramo de padaria, de panificadora, e, cara, é difícil achar mão de obra do tal do padeiro. Não é fácil, os horários são complicados. E aí o negócio dela estava crescendo e ela, 8 anos seguidos, acordando 2 e pouco da manhã, indo dormir cedo, acordando 2 e pouco, indo para lá e resolvendo. E aí ela falou assim, Fábio, não para ninguém. E aí, um dia conversando, né, eu ajudei ela em algumas coisas, enxergar algumas coisas que ela não estava vendo. E ela chegou animada para mim e falou assim, agora eu acho que achei a pessoa certa.
né? Eu falei, que bom, né? Passou acho que umas 2 ou 3 semanas, ela falou assim, já não gostei, vou ter que mandar aquela pessoa embora. Eu falei, o que aconteceu? Não, tu acredita? Ela tava lá brigando com as coisas, com o pessoal, e chegou até a me responder lá, né? E eu falei assim, legal. Ela falou assim, legal não, eu tenho que mandar embora. Eu falei assim, depende, né? Eu falei, tu achou alguém que briga pelo teu negócio? Chega a brigar contigo pelo teu negócio. Eu falei pra você, a pessoa tinha razão? Ela falou assim, tava certo. Eu falei, então, tu só tem que ajudar ela a entender como é que ela faz isso, com mais jeito. Mas essa pessoa tá brigando pelo teu negócio. É uma pessoa assim que tu precisa que fique no teu negócio. Aí ela falou assim, nossa, eu já mandei embora uns 3 ou 4 desses. Eu falei, pois é, tu tá jogando as pessoas certas fora. E tá mantendo, os improdutivos. Então, o nosso trabalho vai ajudando a abrir os olhos também para algumas coisas nesse sentido, né? Pô, legal. Mas então, nesses 4 anos, vocês já estão aí com quantas turmas em andamento e concluídas? Estamos com 2 turmas em sala agora, que é a 18 e a 19, né? E estamos com data agora, já para o dia 17 de fevereiro, para começar a turma 20. Ah, então já semana que vem. Exato, é isso, semana que vem, já está em cima, né? Semana que vem a gente já começa... Não, desculpa, 17. Isso. Exatamente, 17, semana que vem. E agora a gente já tem 3 turmas dadas em Rondon do Pará, estamos começando a primeira turma de Redenção, já temos legal. turmas em Parauapebas, e aos pouquinhos a gente está expandindo um pouquinho mais dos negócios aqui na região. Belém, não. Belém ainda não, né? Para as regiões que a gente não consegue atender. E a parte do Amapá também não. E a parte do Amapá também ainda não. Essas regiões que a gente não consegue atender fisicamente, nós temos versões do treinamento que são versões live online. Que aí a gente junta todos os franqueados do Brasil e a gente vai vendo os participantes que às vezes ou preferem trabalhar de forma online ou que a gente não consegue atender fisicamente. Então, não são treinamentos gravados, são treinamentos live online. O participante ele tem que se preparar. Eu costumo até dizer que você tem que se vestir como se você fosse lá presencialmente. Perfeito. Tem que estar num ambiente que você esteja sozinho, para você estar 100% focado. E a entrega é muito similar àquela que ele tem presencial. Então, a gente consegue também atender de uma outra maneira. Até porque a própria pandemia ensinou essa parte meio que na marra. Porque, Sim. afinal de contas, foi no instalar de Sim. dedos que tudo Sim. virou para o método online. Sim. E tu acredita, Caetano, que eu falo que olha como nós somos resistentes, né? Como um todo, assim, generalizando um pouquinho. A Dale Carnegie tem ferramentas de trabalho live online desde 2013. Então... Mas no mundo todo mundo era resistente a trabalhar nessa metodologia. Só foi potencializada após a pandemia. E aí, na hora da pandemia, era o que tinha, né? Aí a gente começou a trabalhar, viu que funcionava bem, caem aquelas barreiras, aquelas resistências, e aí hoje virou um modelo e quando se viu o produto, falou assim, meu Deus, eu preciso atualizar isso agora, imediatamente, porque vai precisar agora. Vai precisar agora por conta da demanda. Então, assim, é o bônus que a pandemia deixou. Sim. E falando de uma maneira voltada para o empreendedorismo. Lógico que teve o ônus, Sim. muitas mortes, enfim. Mas teve esse bônus na parte tecnológica e que muita gente conseguiu ter o seu ganho de escala e a sua própria sobrevivência, e muitos também souberam se reinventar como empreendedores. Eu vejo da mesma forma que você... Tu deve ter, enfim, N clientes ali que tiveram que se redobrar para poder seguir no mercado. E eu vejo assim que, realmente, tirando as mortes, parece estranho dizer assim, mas a pandemia... fez bem para a população, para as pessoas. Por quê? Deu uma chacoalhada, obrigou a sair da zona de conforto, a se desenvolver, né? Em termos de tecnologia, sei lá, estou chutando aqui, eu não tenho essa informação precisa, mas eu acho que a gente avançou 10 anos em 1 ou 2, sabe? Coisas que iam se arrastar para acontecer, aconteceram mais rápido. Então, foi positivo nesse aspecto, porque a gente também viu novas maneiras de fazer. Por outro lado, tem uma coisa que pode parecer negativa num primeiro momento, mas eu também vejo como positivo. O mercado foi chacoalhado de alguma forma e ficou quem era bom, né? Isso. Aí tu vai dizer, mas aí quebrou muita gente. É que, e eu não estou dizendo que não quebrou por causa da pandemia, alguns empreendimentos, mas tem muito empreendimento que já estava quebrado e ele estava só indo no embalo da coisa. E ali a coisa se
tomou um fim para dar um rumo, ficar no mercado quem realmente tem condição de atender, essas pessoas se reorganizarem, partirem para outras oportunidades, né? E às vezes para ver que tem que se qualificar e tem que melhorar realmente o desempenho e a entrega que está fazendo. Pô, né? bacana isso daí. Muito, muito importante essa dica aí que você deixou. Mas hoje, no Dale Carnegie, você atende dos mais variados segmentos empresariais ou tem aquela restrição, pô, não, só consigo atender serviço, varejo, comércio ou qualquer tipo de empreendimento? Sim. Você e sua equipe conseguem atender, por exemplo, hoje? Hoje a Dale Carnegie ela atende todos os segmentos, né? Independente de hoje de ser um pequeno comércio, um pequeno negócio, um prestador de serviço lá individual ou uma grande companhia. Eu costumo dizer que por que a gente consegue atender todos os nichos e os tamanhos de corporações? Porque o foco da Dale Carnegie está em treinar o ser humano. Então eu costumo dizer que às vezes as pessoas até perguntam, bom, o treinamento da Dale Carnegie é empresarial ou é pessoal? E eu costumo dizer que é os dois. Não existe treinar uma empresa, existe treinar as pessoas que estão no negócio. O resultado vai aparecer efetivamente dentro do negócio. Então, hoje, para tu ter uma ideia, Caetano, mundialmente, a gente treina os executivos de 400 das 500 maiores empresas do mundo. Sabe? Aí, às vezes parece assim, tá, mas então como é que isso serve para mim? Que eu brinco assim, eu sou o empresário, né? Eu sou o MEI. Eu sou o MEI, eu sou pequenininho, eu só tenho uma pessoa junto comigo, a minha empresa é familiar. Não importa. Eu falo que aquilo que a gente trabalha como comportamento e como atitude são as bases, são coisas inerentes do ser humano. Bom, mas como é que a gente transforma isso em medição e resultado dentro do negócio, que aí vai valer para uma pequena ou para uma grande empresa? A gente faz projeto de retorno de investimento, né? A gente faz ROI em todas as turmas. Então, quando o participante ele chega na sala com a gente, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é definir um projeto de retorno de investimento. Né? Obviamente, o projeto ele tem por consequência, você poder mensurar o retorno do investimento, como o próprio nome diz. Mas eu costumo dizer que essa não é a parte mais importante do projeto de retorno. E aí, quando a gente fala de projeto de retorno, parece uma coisa difícil, é um trabalho, e não é nada disso, é muito simples. Esse projeto, ele começa o nosso cliente respondendo a seguinte pergunta, assim, onde é que eu posso ser mais produtivo no negócio, na empresa, no negócio? Porque muitas vezes o empreendedor, o que ele está fazendo? Ele está olhando e pensando assim, como é que eu faço minha equipe produzir mais? Mas ele não está olhando para ele, de como é que ele pode produzir mais. E para a gente começar a entender como é que uma empresa, uma equipe vai produzir mais, a gente precisa olhar para o empresário, para quem toma a decisão, para quem está na cabeça do negócio. Então, esse projeto ele ajuda, claro, a medir o resultado de retorno financeiro, mas ele ajuda a gente começar a entender onde é que estão os nossos gaps, as nossas oportunidades de melhoria. Como, por exemplo, às vezes, por incrível que pareça, eu sei que é até esquisito falar, mas às vezes a gente tem problema de autoconfiança. Às vezes tu tem um grande empresário e ele tem sérios problemas de autoconfiança. Porque a autoconfiança, Caetano, eu costumo dizer que é uma coisa traiçoeira. Eu tenho para um monte de coisa, mas tem um monte de coisa que eu não tenho. Aí a gente joga para baixo do tapete. Sabe? Depois eu resolvo. Eu finjo que não vi. Fábio. Eu não quero me incomodar com esse negócio agora. Ou seja, eu não me sinto confiante para tomar uma decisão. Então, autoconfiança, toda a parte de relacionamento, né, que esse livro ali, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, constrói muito. A gente vive num mundo meio vazio, né? Tá mais fácil pegar o telefone e se relacionar com alguém que está distante, às vezes, do que conhecer uma pessoa nova que está do teu lado. E a gente tem que melhorar nossa capacidade de relacionamento também para conseguir mais cooperação, para trabalhar em conjunto com as pessoas. Tanta oportunidade que tem, às vezes, de empresas fazerem negócios e trabalharem juntas para atingir alguns clientes, né? Então, a gente trabalha muito isso para desenvolver no empreendedor, né, no nosso participante. Então, isso passa por melhorar a comunicação, vender melhor suas ideias. Não é um treinamento de oratória, mas ele ajuda muito a melhorar essa capacidade de vender uma ideia. Hoje eu percebo que às vezes tem boas ideias, mas como elas são mal elaboradas na hora de vender a ideia, acaba que aquilo vai morrendo e vai ficando engavetado. Né? Então, eu diria assim, se eu pudesse resumir, eu te diria, Caetano, que o nosso grande propósito é desenvolver liderança.
E quando a gente fala de liderança na Dale Carnegie, a gente fala muito claramente de influência. Né? Eu gosto muito de desmistificar esse negócio. A gente pensa muitas vezes que liderança é quem tem um cargo. A pessoa tem eu sou o dono da empresa, eu sou o líder. Não necessariamente. Às vezes tem gente que não tem cargo nenhum dentro da própria empresa daquele empresário lá, que é muito mais líder que ele. Né? Então eu falo assim, o cargo me dá poder. A liderança me dá a influência, que é um outro tipo de poder. Né? Perfeito. O cargo dá o poder da autoridade. Perfeito. Só que não dá para resolver tudo na autoridade, né? Já foi-se o tempo. Já foi-se o tempo. Então, a gente desenvolve isso e passando junto nesses aspectos, a gente trabalha, eu costumo dizer que a gente trabalha muito a questão da gestão. E por que eu falo de gestão? Eu falo nos aspectos que estão nesse outro livro aqui, né? Que fala do como evitar as preocupações e começar a viver. Que é um outro aspecto que a gente aborda muito dentro do treinamento. E aí, quando a gente aborda esse tema aqui, eu falo que isso aqui é muito mais uma questão de gestão do que qualquer outra coisa. Porque estresse, ansiedade, essas coisas acontecem muito porque a gente está mal resolvido. Porque eu não sei se você enxerga da mesma forma que eu, Caetano, né? Eu vejo que não existe problema ou oportunidade num primeiro momento. Só o que existe é uma situação. Se eu sei resolver a situação, vira uma oportunidade. Se me falta competência para tomar uma decisão, vira um problema. Então, a princípio, não tem nem problema nem oportunidade. Tem uma situação. Então, a minha capacidade de tomar uma decisão e resolver uma coisa é que vai determinar se aquilo vai virar uma oportunidade ou vai virar um problema. Porque aquilo que é um problema para mim, para você pode ser uma grande oportunidade. Pô, bacana. Inclusive, eu vendo a capa aqui, pô, aquela frase lá do Warren Buffett me pegou. Dale Carnegie mudou a minha vida. Imagina só. Tu sabe que a gente está falando de um dos maiores empresários do mundo. Sim, um dos maiores investidores do mundo, né? Justamente. E tu sabe que eu recomendo, então, já que você comentou do Warren Buffett, recomendo procurar no YouTube um vídeo, né? Procura depoimento dele sobre a Dale Carnegie. Ele mostra, na sala dele, no escritório dele, ele mostra um certificado do Dale Carnegie na parede, e ele diz que é o único certificado que ele tem exposto no escritório dele é este. De nenhuma graduação ou curso que ele fez além do Dale Carnegie. E ele fala assim, eu tenho este porque este mudou minha vida. Então ele conta uma história e ele fala que ele era um jovem muito tímido. Ele conta assim, num relato que ele ficava no canto, ele ia numa festa, ele não se enturmava, ele não conversava com ninguém, por causa de uma timidez excessiva. E aí, ao fazer Dale Carnegie, ele começou a se soltar, a perceber que ele tinha capacidades, e aí ele foi se enturmando. E ele diz que, ao se enturmar, ele conheceu as pessoas que abriram as portas para ele e ensinaram tudo que ele sabe no mundo dos negócios e tornaram ele quem ele é hoje. Tem uma passagem engraçada até do Warren Buffett que ele falou que ele criou coragem para pedir a atual esposa dele em casamento enquanto ele estava na turma, né? Então, pô, bacana. Até confiança para isso. Tem vários vídeos dele que são realmente bem engraçados, inclusive os sócios dele, o Jorge Paulo Leman, principalmente, fala bastante do quanto ele é irreverente. Só que naquele mundo dele, só que ele consegue e foi muito difícil convencê-lo a entrar nos investimentos que inclusive o Jorge Paulo Leman junto com os outros fizeram, né? E aí sim eles são sócios em algumas operações. Eu vi um vídeo dele que eu achei muito engraçado. Ele estava testando o microfone. Ele não testa 1, 2, 3, ele testa 1 bilhão, 2 bilhões. Então, e a mentalidade... 90 e tantos anos e ainda toma a Coca-Cola dele, ainda come o McDonald's dele. E essa mentalidade que eles têm é uma mentalidade muito Dale Carnegie mesmo, né? Eu falo que uma coisa interessante, eu já vi alguns depoimentos, né, do Warren Buffett, ele fala que eles não têm empresas de hambúrguer, de refrigerante, de cerveja, de ketchup. Eles têm uma empresa de formar gente. Ele tem uma fábrica de gente. Então, o que eles fazem? Eles estão focados nas pessoas. Desenvolvendo gente, chega uma hora, bate no teto, eles perderiam para o mercado. Ao invés de perder para o mercado, eles fazem uma fusão, adquirem uma nova empresa, abrem um novo negócio e colocam essas pessoas para gerenciar e dão oportunidade a elas. A gente está falando de um cara que tem investimento aí em várias empresas que vocês possam imaginar, desde Google, Apple, Burger King, as próprias cervejarias.
né? As próprias cervejarias, enfim, empreendimentos, inclusive, que o próprio grupo que foi criado, o Grupo 3G, ele também aportou para poder fazer essas aquisições aqui. E é isso. Então, mas tem mais papo aí. Fica aqui, Fábio, fica aí também você, dá só um tempinho aí em casa. Já já a gente está de volta para dar uma continuidade aqui, tá, pessoal? Pessoal, beleza? Estamos de volta. Fábio, a gente também tem aqui uma outra lembrança para você, além da Sedway, tá? Isso aqui é um brinde das Óticas Helena, do nosso amigo Henrique Rocha. Isso aí é um vale óculos. Aí você vem na loja aqui da VP8 mesmo, aqui na 26. Muito obrigado. E escolhe um óculos aí do seu modelo. Ainda mais você que vai pro trecho, querendo ou não, tem que botar um óculos de sol. Se precisar botar também grau na lente de sol, você também pode. A Ótica Helena tem um laboratório aí próprio e bem rápido para poder você ter essa facilidade. Ó, o meu óculos eu não estou usando porque não estou precisando agora, tá? Mas mandar um abraço aqui pro Henrique. Obrigado, Henrique. Mandar um abraço também para Tamara, nossa diretora de marketing, né, das Óticas Helena. E é isso. E mandar também um abraço aqui para Manu, que é quem sempre está nos ajudando aí na loja aqui da Folha 26, aqui na VP8. É isso. Também dos nossos demais parceiros aqui, mandar um abraço para o Dr. André Madeira, da MD Saúde, vocês viram aí. No intervalo também o Felipe, lá do Ortobon. A gente já falou também da nossa amiga Josiane. E a gente tem um parceiro que posterior, é interessante também estar conectando com você, que é o Harrison. Da Harrison Company, para poder fazer gestão de tráfego pago, entre outras atividades relacionadas ao marketing digital. Depois eu vou estar conectando ele com você, porque também vai ser bastante importante, inclusive para essas cidades ao redor que você está atendendo. Ele faz esse trabalho para a mídia chegar lá na ponta. É um cara bastante capacitado aí e que está aqui com a gente. Tá? Então, mas voltando à pauta, hoje vocês já formaram quantas pessoas somente em Marabá, Fábio? Olha, somente em Marabá nós já temos em torno de uns 250 empresários. Bacana. Né, porque o empresário ele não vai só, ele sempre acaba levando os outros líderes, os outros liderados conjunto, assim. Exato, isso é importante, né? Muitas vezes começa pelo empresário, tem empresários que às vezes são um pouquinho mais abertos e já querem levar algumas pessoas-chave da equipe junto. Eu costumo dizer que é importante, porque não adianta uma pessoa só enxergar uma nova possibilidade ou ver diferente. Então, quando você traz pessoas-chave da tua equipe para treinar e falarem a mesma língua que você, bom, isso libera o teu tempo e faz com que as coisas funcionem também com um engajamento maior. É mais gente levando isso para dentro da organização, né? Eu falo que um dos grandes objetivos que eu tenho pessoalmente, é sempre ajudar o empresário, o empreendedor a ganhar tempo. Porque hoje a pessoa que está no comando de um negócio, não menosprezando ninguém que está dentro dele, mas aquela é a pessoa que tem o tempo mais valioso, talvez seja a pessoa mais importante do negócio. Ela, com tempo livre, ela consegue tomar melhores decisões e aproveitar oportunidades que às vezes estão passando na nossa frente e a gente não está vendo. Então, o empreendedor, o empresário, quando ele está tranquilo, a cabeça está livre, sem sombra de dúvidas o negócio vai crescer. Bom, mas para isso ele tem que preparar outras pessoas que assumam determinadas partes do negócio, porque ele tem que se desconectar, né? Mas essas partes também vocês acabam fazendo essa preparação, né? Sim. Essa pré-etapa, inclusive, Sim. porque, tu deve ouvir muitas dores. Demais. De gente que chega lá, às vezes até aquele empreendedor que vai só, e aí, mas eu preciso, mas eu acho que eu tenho aquele fulano A, acho que eu tenho aquele Beltrano B. E às vezes não é nem o A e nem o B, e acaba que dentro do treinamento ali, dentro do curso, do que ele vai assistindo, ele vai visualizando outros horizontes. Foi como a gente falou no primeiro bloco, às vezes não é aquele e nem esse. E às vezes é um que tu nem imaginava que poderia ser. E tem o perfil através dos insights que vocês acabam passando para eles. Eu penso muito, olhando para os negócios, Caetano, pensando assim, a gente não pode limitar o crescimento de um negócio, porque não necessariamente eu tenho as pessoas. Eu tenho que trabalhar para então, formar as pessoas certas para construir um negócio. Um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, eu estou assustado, ele me disse. Eu falei,
O que houve? Ele falou assim, olha, eu já enxerguei o tamanho que o meu negócio ia ficar. E eu tô caminhando na direção certa. Ele falou assim, mas o que me assusta é que quando eu olho para minha equipe, sabe quando tu tem a sensação de que nenhuma dessas pessoas vai estar aqui quando o negócio estiver daquele tamanho que eu projetei? Eu falei, cara, eu sei. Eu também já tive essa sensação e eu acho que um monte de gente deve estar com ela. Quando você consegue olhar para o negócio e entender que o tamanho dele vai acontecer, mesmo que muitas vezes as pessoas vão sendo substituídas nesse caminho, e eu não estou dizendo que a gente tem que demitir as pessoas, trocar por trocar, mas é que eu não posso limitar o tamanho de um negócio pelo que eu vivo hoje ou por quem eu sou hoje. Bom, então eu tenho que me transformar numa pessoa diferente, melhor, mais eficiente, porque um negócio maior exige um líder que pensa diferente. Né? Eu sempre falo que na Dale Carnegie, eu acho que é mais fácil de entender o que a gente faz quando a gente pensa assim. Pegando o teu exemplo, né? Você também é um multi-empreendedor aí de vários segmentos, mas teve um dado momento lá atrás que de repente você trabalhou para alguém. Então assim, você era um Caetano. No dia que você abriu o teu primeiro empreendimento, você não era mais o mesmo Caetano que trabalhou para alguém. No dia que tu tinha 5 funcionários lá, você não era o mesmo Caetano do dia que abriu. Quando você tinha o teu segundo negócio sendo inaugurado, era outro Caetano. Eu falo assim, o CPF se mantém o mesmo, mas a cabeça não pode mais ser a mesma. Então, a gente está sempre trabalhando com o nosso cliente para que ele enxergue um pouco mais à frente, para enxergar esse espaço, essa lacuna. O que me falta? Porque se eu não tenho o resultado que eu quero, é porque eu ainda não sou a pessoa que produz aquele resultado. Então alguma coisa está faltando, porque alguém está produzindo aquele resultado. Ou seja, dá para fazer. Né? Fábio, e tem muito também daquele caminho que ele é bastante solitário, né? Demais, demais. E saber justamente desabafar, porque você, dando o exemplo agora, algumas pessoas chegam para ti e relatam, poxa, eu estou conseguindo visualizar o que eu vou ver lá na frente. Ou, poxa, eu estou vendo que essas pessoas não vão poder me acompanhar quando eu estiver lá na frente. Ou então, cara, será que eu vou ser tudo isso lá na frente? Sim. Então, às vezes, conciliar também a questão pessoal, familiar, nessa trajetória empreendedora, a gente fala assim que, empreender é um negócio muito doido. E aí, desafio. Querendo ou não, até você que acaba indo em outras cidades, em outras localidades, abdica de estar com a família, para poder estar levando o conhecimento para as pessoas. E essa trajetória, assim, ela é muito louca, porque ela grande parte dela ela é solitária. Sim, tu sabe que eu sempre... E silenciosa. Eu sempre falo que a mesma coisa, concordo com você, né? Desse negócio de o empreendedor é solitário. O gestor em si é solitário. Por que eu falo isso? Porque, além de tudo que você já comentou, eu vejo que a gente não tem muito com quem conversar. Porque assim, se tu tem um problema no teu negócio e aí você conversa com qualquer pessoa, de repente a pessoa olha assim, mas o Caetano tá chorando de barriga cheia. Olha só. Pra quê? Olha o tamanho do negócio, olha a empresa dele. É desse jeito. Ou então, acontece uma coisa pior que isso. Você encontra alguém que tem um problema muito parecido com o teu. E a pessoa também não tem a resposta. Aí se abraça e chora junto, porque ninguém... Aí vira um muro das lamentações. É só reclamação. Então, o ambiente da Dale Carnegie me agrada muito, porque dentro desse método, a gente vai trabalhando, como é muito comportamental e trabalhar a atitude, eu costumo falar para o participante que ele tem um ambiente onde ele tem que levar os problemas dele. Então, eu até brinco com meus participantes em sala que eu falo que tem alguns profissionais que você não pode mentir para eles. Tu não pode mentir para o teu médico, porque vai dar ruim. Tu não pode mentir para o teu contador, porque a receita vai te pegar. Tu não pode mentir pro teu advogado, porque senão ele não consegue te defender. E tu não pode mentir pro teu instrutor da Dale Carnegie. Pronto. Porque ele não consegue te ajudar se ele não enxerga o que está acontecendo. Então, o ambiente de treinamento da Dale Carnegie é um ambiente onde as pessoas levam realmente situações, problemas, as coisas estão acontecendo e elas muitas vezes não enxergam uma resposta. Só que a diferença é que nesse ambiente não é um ambiente... Assim, você não traz uma coisa como lamentação, como uma reclamação. Não, você traz aquilo... porque você quer resolver aquilo. E não tem uma resposta pronta. Mas nós vamos começar a entender onde é que você erra no teu comportamento para que você tenha aquele problema. Vamos consertar o que dá para consertar. Entendi. Porque, por exemplo, você acabou de falar na palavra de atitude. Sim. Né? Isso é muito importante.
E acaba falando assim também, que a gente vem falando ao longo desse episódio, das pessoas procurarem informações para a liderança. Sim. Só que em nenhum momento foi tratado que ele precisa também trazer os problemas junto. Porque basicamente, Porque se não resolver isso, não resolve nada. Pronto, porque senão é mais do mesmo. E aí a gente estava falando antes... E se torna frustrante. Sem dúvida. E antes a gente estava falando um pouquinho da pandemia, né? Na pandemia surgiu uma coisa que... não é que surgiu, né? Eu acho que aumentou exponencialmente. Potencializou, na verdade. Assim, aqueles gurus que vendem fórmulas mágicas prontas. Que dizem, ó, faz isso que vai dar tudo certo. Não existe isso. Né? Então eu falo que... É o tal do arrasta pra cima, porque na época era arrasta pra cima. Vai dar certo. Cara, quem sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado? Ninguém. Aí tu fala assim, mas é chute? Não é que seja chute. Tem muita coisa que dá pra prever e dá pra organizar. Mas, meu amigo, não tem uma fórmula mágica, uma receita pronta. Até porque, se houvesse uma receita pronta... Eu gosto de usar como exemplo assim, ó, vamos fazer um bolo. É verdade. Vamos fazer um bolo. Pega a mesma receita, a gente usa da mesma farinha aqui, o forno é o mesmo, o teu sai de um jeito, o meu sai de outro, a gente fez agora juntos. Ou seja, tem o toque pessoal. Então não tem uma ferramenta que tu diga, olha, faz isso. E muita gente, durante muito tempo, veio para o treinamento, ou quando a gente visitava e conversava, a pessoa dizia assim, não, eu estou em busca de técnicas, de ferramentas. Cara... Até tem técnicas que nós vamos trabalhar, mas não vai com essa expectativa, porque não é isso que é o teu grande ganho no treinamento. É bacana essa pergunta que eu fiz, porque muitas pessoas acabam confundindo. Pensa assim, é uma escola de liderança, poxa, eu vou lá para aprender as técnicas, eu lá vou aprender as ferramentas. Mas se a pessoa ela não exerce, ou se ela vai para ser preparada, isso tem que estar muito claro. Sim. Tem que estar muito transparente, cristalino. Porque senão é frustrante. Não, porque senão eu costumo dizer assim, ó, a ferramenta certa com a atitude errada causa um estrago. Eu gosto de fazer uma analogia. Eu olho assim, uma faca é uma ferramenta. Eu posso usar para, sei lá, cortar um alimento. Se eu tenho uma habilidade, eu posso esculpir alguma coisa. Mas se eu for um assassino, eu vou usar para matar alguém. A ferramenta é a mesma. Depende da atitude de quem tem ela na mão, como eu vou usar. Então, claro que a gente tem técnicas, tem ferramentas dentro do treinamento, mas eu costumo dizer que isso não é o mais importante, porque, de repente, tu vai despertar para uma situação que tu está agindo errado, e tu vai descobrir, de repente, que a ferramenta que tu usa, o teu jeito de fazer, já funciona, se você tiver a atitude certa. Bom, eu tenho uma alternativa que pode te ajudar. Não importa, usa a que tu quiser, desde que você... esteja com a atitude correta, aquilo vai passar a te entregar um resultado superior, né? Pô, legal. Então, pro pessoal ficar aí, já de antemão, Dale Carnegie não é para apagar incêndio. Pronto. Não. Em linhas gerais... É para construir um resultado muito mais sólido. Pronto. É para, na verdade, desenvolver e potencializar ainda mais a carreira do indivíduo, seja ele empreendedor ou seja aquele que vai assumir ou aquele que já exerce algum cargo de liderança. E eu falo uma coisa que para muitas pessoas pode parecer exagerado. Porque o pessoal pensa assim, rapidinho até a questão de liderança. O pessoal pensa assim, mas eu sou gerente, eu sou líder, eu sou encarregado. Ei, é de qualquer área. De qualquer área. Seja a área da saúde, seja a área... pessoal de fazenda. Pronto, do agronegócio. Profissionais liberais, não importa. Para você ter uma ideia, eu já treinei dona de casa. Ela queria trabalhar a liderança dela com os filhos. Foi lá no Mato Grosso, uma história até interessante. Cara, interessante isso daí. Ela e o esposo chegaram no Mato Grosso, no começo abriram fazenda e trabalharam demais. E eles atingiram um patamar financeiro muito bom. E hoje ela não precisa mais trabalhar. E aí, quando ela veio fazer o treinamento, ela falou assim, eu tenho uma preocupação de como é que eu vou formar o meu filho, os meus filhos. Ela falou assim, porque eles me veem, hoje eu não preciso trabalhar, mas eu já trabalhei pra caramba. Daqui a pouco eles começam a achar que eles não precisam trabalhar. E eles precisam. Não é porque a gente construiu um bom patrimônio que eles não precisam se preparar e trabalhar e lidar com isso tudo. O tal do pai rico, filho pobre. Então ela veio para o treinamento com foco em liderança mesmo, em influência, trabalhar isso dentro de casa. Ou seja, não tem como... Por isso que eu disse que é pessoal num primeiro momento. Ela se trabalhando como liderança, até em algumas decisões na fazenda, algum envolvimento que ela tinha, ela mudou, lidou com a equipe de forma diferente. Então, o treinamento ele é para te modificar. E não é que seja ruim quem eu sou hoje.
é que quem eu sou hoje me trouxe até aqui e talvez me leve um pouquinho adiante. Mas para onde eu estou indo, eu vou precisar de mais. Então, essa é a construção que a gente faz na Dale Carnegie. É uma bússola. Exatamente. Um GPS para você mais tecnológico, né? Não, você mais atual, É. né? Porque antigamente se falava muito de bússola, né? Pô, eu preciso de uma orientação aqui para onde eu vou, né? Bom, os próximos passos, a gente estava até conversando aqui em off, mas, pô, você tem pretensões aí, mercado da capital, mercado também da outra capital, querendo ou não, faz parte aí o Macapá. Sim. Tucuruí, querendo ou não, são outras cidades aqui. Tem Xinguara, que querendo ou não, tá no caminho de redenção, dependendo. Aí vai começar a falar assim, cara, vai faltar braço, vai faltar gente. Nós estamos aí formando pessoas, né? Sempre desenvolvendo pessoas, desenvolvendo a equipe. Para que a gente possa, quando chegar numa cidade, não precisar recuar. Então, uma característica nossa é dar manutenção. Então, eu falo que o participante está com a gente e não é só enquanto ele está em sala. Né? Hoje mesmo eu estava fazendo levantamento, estive recebendo um cliente hoje pela manhã, uma prospecção lá no escritório, e aí eu falei para a pessoa que eu tenho gente da primeira turma que tem indicado pessoas que estão fechando negócio com a gente agora para a 20ª turma. Olha só. Pessoas lá da primeira. Mas por que isso acontece? Porque a gente mantém uma relação com essas pessoas. Né? Então essas pessoas, ou elas voltam para dentro de sala para repetir o treinamento numa condição que a gente chama de assistente graduado, ou elas estão constantemente participando dos eventos que a gente promove, ou de demonstração do treinamento, ou de encontros de turmas que a gente está sempre promovendo, ou então elas vêm para treinamentos avançados que a gente tem. Hoje a gente tem treinamentos avançados na área de gestão, de liderança pela comunicação, de negociação, de venda consultiva, de formação de equipes. Né? Fora mais de 2.000 temas que a gente tem para workshops individuais que podem ser customizados. Então, a Dale Carnegie ela tem as turmas abertas, mas a gente também tem possibilidade de customizar situações para atender, às vezes, necessidades específicas também de empresas nos mais variados segmentos. Bacana. Mas até para deixar claro aqui, pô, a gente está falando aqui com um dos melhores instrutores da Dale Carnegie que tem no mundo. Tá? Então, o Fábio pode falar um pouco mais até sobre esses prêmios aí, porque isso muito nos enobrece como marabaense, querendo ou não, ter uma pessoa aqui desenvolvendo esse trabalho de tamanha importância. Você já foi, inclusive, eleito um dos melhores instrutores do mundo. São mais de 90 países que têm a atuação da Dale Carnegie, mas você pode contar melhor a importância dessa premiação, inclusive, porque não é à toa. São 20 turmas até então. E para ter esse número ali, sim. Você, inclusive, foi pego de surpresa na convenção. Você estava agora lá nos Estados Unidos, há uns meses atrás. Inclusive, foi desde quando reforcei o convite, você falou, pô, eu estou embarcando agora para a convenção mundial lá nos Estados Unidos. Então, pô, conta aí a importância disso, não só para a operação como um todo, sim. Mas também como um legado pessoal que, lógico, acaba refletindo também no profissional. Sim. Sabe, Caetano, que esses prêmios para mim são muito importantes, né? Eu costumo dizer que eu nunca trabalhei para ganhar prêmio. Eu trabalhei para fazer o melhor para o resultado do meu cliente, para trabalhar com ele e desempenhar o melhor que eu posso. E para mim é mais valoroso o prêmio, porque o prêmio ele não é um reconhecimento da Dale Carnegie. Ele é um reconhecimento do cliente. Por que eu falo que ele é do cliente? Porque ao final de cada turma, há um link de avaliação. Uma avaliação de satisfação. De satisfação e de desempenho com relação aos resultados, né? A entrega do instrutor e aos resultados obtidos com o programa. Né? Eu falo que a Dale Carnegie no mundo tem um número... às vezes a gente até evita de falar para não parecer soberba, e é longe disso, sim, mas é absurdo. O nível de satisfação da Dale Carnegie perante os clientes é 99% o número de satisfação dos clientes mundialmente na Dale Carnegie. Então a gente, nessas pesquisas ali, tem algumas avaliações que são importantes com relação ao instrutor. Né? São hoje... Eu não vou lembrar o número exato, mas em torno de 2.430 instrutores em 90 países. E essas notas de avaliação elas vão
vão sendo pontuadas ali para chegar a um ranking de instrutores, né? Eu em 14 anos que eu represento a Dale Carnegie já, eu tive a oportunidade de 3 vezes ser eleito o melhor instrutor do mundo. E por mais 3 vezes, e agora foi uma delas, né, lá em San Antonio, no Texas, eu tive a oportunidade de receber mais uma premiação, né? Foi a 3ª vez também que eu fiquei entre os 10 melhores instrutores do mundo. Então são 3 vezes o melhor e mais 3 vezes entre os 10 melhores. Né? Eu falo que é gratificante porque é um bom sinal de que o nosso cliente lá na ponta tá tendo resultado, né? Tá tendo o atendimento que a gente realmente espera que ele tenha, né? Eu falo que Dale Carnegie é uma coisa que é um legado, né? Poxa, são 112 anos, a gente tem que fazer isso bem feito, com certeza, porque a gente tem uma marca muito forte, né? A gente olha hoje para o mundo, é muito difícil você ver uma empresa passar dos 100 anos. Empresa de treinamento menos ainda, porque muitas vezes treinamento vira modinha. Surge uma coisa, as pessoas viram uma febre, vai lá e depois aquilo some. E Dale Carnegie permanece firme. É uma febre que não passou e nem vai passar, nem dá sinagem que vai se passar. Nem dá sinais que vai passar. E eu atribuo isso justamente a esse ponto de que a gente trabalha comportamento, trabalha atitude. E isso não é moda. Isso sempre vai ter espaço, né? Hoje, eu faço questão de frisar isso, né? O Dale Carnegie faleceu em 1955. Então, ele comandou a empresa de 1912 a 1955. Nós temos mais tempo da empresa funcionando sem ele do que com ele presente. Então, que é legado maior do que esse. Tu vê como isso é sólido, né? Então, hoje, se a gente for... Você entrar em sala com a gente para trabalhar no Dale Carnegie Course, que é o nosso principal treinamento, é exatamente o programa que o Dale Carnegie deixou. Eu disse assim, cara, mas não tá velho? Eu costumo dizer, não, tá idoso. Velho não. Porque velho fica ultrapassado. Ele é um programa idoso. Que ele foi adaptado, claro, à linguagem, algumas situações, claro. Ao momento atual, né? Mas ele é exatamente o programa que o Dale Carnegie criou e funcionava. Para você ter uma ideia do nível de padrão, de exigência que a Dale Carnegie também provoca, o Dale Carnegie, ele deixou um livro que ele escreveu para uns instrutores, que chama A Arte do Treinamento Dale Carnegie. Esse livro não é vendido, é um livro para os instrutores, onde ele dizia exatamente como ele pensou o treinamento e o que devia se fazer e o que não devia se fazer, porque ele já tinha feito e tinha dado errado. Todo o mapa para a pessoa aplicar. Um mapa. Então, assim, ele não fez um negócio que era para ele queria realmente deixar um legado. Como é que a gente faz para manter um padrão de qualidade e excelência? A cada 3 anos, todos os instrutores têm que se recertificar. Então, eu sou franqueado do Dale Carnegie, eu tenho um negócio, mas eu estou instrutor. Entendi. Né? Agora, recentemente, eu fiz minha recertificação de novo. Então, por mais 3 anos, eu sou um instrutor. Mas quando chegar, agora, foi finalzinho agora de 2024, recertifiquei. Então, quando chegar final de 2027 eu tenho recertificação de novo. Se não tiver apto, a Dale Carnegie tira de sala mesmo. E tá certo. Porque a gente tem que manter exatamente o padrão que foi nos confiado, né? Pô, legal, Fábio. Pô, pessoal, eu espero imensamente que vocês tenham admirado esse episódio, porque realmente ele é bastante enriquecedor. O Fábio aqui entregou muitos insights e muitas informações. Eu acho que, para mim, fica aqui o aprendizado não só com relação à parte comportamental, mas a parte também de atitude e principalmente essa parte da importância de você se preparar para você liderar, seja em qualquer tipo de frente de negócio. Você precisa influenciar e influenciar ainda mais a vida das pessoas. Não só se influenciar com coisas boas, mas também influenciar a vida de mais pessoas. Então isso é muito importante. E a gente está falando de legado, então essa entrega fantástica aqui que o Fábio deixou hoje para a gente é um baita de uma oportunidade aqui. Quero te agradecer imensamente pela oportunidade. Não foi à toa que a gente sempre ficou ali, pô, Fábio, vem aqui comigo, pô, vem aqui comigo. Praticamente treinávamos juntos até há 1 ano e meio atrás, praticamente, ali treinávamos juntos e toda manhã a gente se via e falava, pô, vamos lá, e tu, pô, eu vou, mas tem que arrumar uma agenda. Pô, que bom que agora deu certo e realmente foi uma entrega fantástica, cara, muito obrigado. Acho que para quem não conhece,
vai passar a conhecer mais. A gente espera que também os nossos seguidores aí possam também procurar Dale Carnegie, que fica ali na Travessa Carajás, ali atrás do SESI. Agora está numa estrutura própria, dedicada. Isso também é muito bacana, isso também é fruto de um trabalho que você vem fazendo essa entrega na cidade, isso é muito importante. Hoje você também já tem a sede própria, não precisa mais ficar pulando de hotel, universidade, e para daqui, para dali. Não, pô, agora eu tenho meu cantinho que eu posso chamar de meu. E tem nossa identidade lá, né? Posso fazer os eventos na hora que eu puder, enfim, levar, como você já levou a Josiane também para fazer workshops. Inclusive, a Josiane foi lá para falar da reforma tributária, então foi muito bacana. Então... E eu sempre falo assim, Caetano, que a sala Dale Carnegie lá é uma sala... para a Dale Carnegie, mas é uma sala para os clientes da Dale Carnegie, né? Então a gente tem feito eventos com clientes, tem cedido a sala para clientes levarem os seus eventos lá para dentro, porque a gente quer realmente que o espaço da Dale Carnegie se transforme num espaço de negócios. Que quando as pessoas pensem na Dale Carnegie, pensem num bom ambiente para ir lá, para conhecer gente, para se relacionar com gente que vale a pena, né? Pô, legal. E acho que é isso aí que a gente vai amadurecer ainda mais com relação a esse ecossistema de empreendedorismo que a gente tem aqui no circuito. Pô, muito obrigado mesmo. Pode deixar aí as considerações finais para você. Bom, só tenho a agradecer, né, Caetano, o convite, a oportunidade. Eu falo que toda oportunidade que a gente tem para falar um pouquinho do nosso negócio, a gente tem que aproveitar, né? Demorou um pouquinho por causa das nossas agendas aí, mas que bom que deu certo. E... tá convidado, né? Tu tá sempre convidado. Claro, hora vai dar certo vai, com certeza. Pra tu estar lá com a gente. Convido todo mundo que está nos assistindo aí a conhecer melhor a Dale Carnegie, sabe? Pesquisa, entra lá no nosso Instagram, leia o livro, né? A gente constantemente está fazendo eventos demonstrativos do treinamento. Eu brinco que é como um test drive, né? Você vai lá para sentir um pouquinho do que é esse ambiente Dale Carnegie e entender se aquilo se encaixa na tua realidade. A gente está sempre à disposição para conversar, para fazer um diagnóstico, ajudar as pessoas a entender se realmente a gente vai poder ajudar elas ou não. Uma coisa que a gente preza muito, que a gente não quer necessariamente encher uma sala e transbordar de gente lá. A gente quer estar com as pessoas certas dentro daquele ambiente, que vão aproveitar e a gente vai conseguir ajudar elas. Então, pode todo mundo ficar muito seguro. Eu não vou vender um treinamento para quem não vai conseguir aproveitar aquilo, né? Eu falo isso porque eu já tive situações, às vezes, que uma empresa ia colocar um colaborador, eu falei, cara, deixa eu conversar com ele antes, deixa eu ver se esse cara, se ele quer estar lá, se vai aproveitar. E eu já cheguei para a gestora e disse, cara, não é agora. Espera, treina outra pessoa, ou espera, porque não adianta. Não adianta a gente ter dentro de sala as pessoas que a gente não vai conseguir ajudar. Então o nosso negócio é muito focado em resultado e a gente vai continuar entregando o melhor. Pô, cara, muito obrigado mais uma vez. Eu peço aí para todo mundo também não deixar de deixar o like nesse episódio. A gente precisa dar uma engajada também no nosso canal aqui no YouTube. De também compartilhar esse episódio aí com seus amigos. O Fábio com certeza vai compartilhar ali com todos os alunos e clientes da Dale Carnegie, mas a gente precisa também do compartilhamento de vocês. E também não deixe de seguir o nosso perfil lá no Instagram, Circuito Empreendedor. Também não deixe de seguir as redes sociais e também da TV Vitória, tá? E eu quero agradecer meu diretor Faria Júnior, também agradecer aos demais parceiros aqui envolvidos no Circuito Empreendedor. Desejar a todos um restante fantástico aí de domingo para todo mundo. E até a semana que vem com mais um episódio aqui do Circuito Empreendedor Podcast. Pessoal, um grande abraço.